eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. A palavra diz: antes santificai a Cristo em vossos corações, falando em todos os momentos de nossas vidas, com atitudes, palavras, que santo é o Senhor. Com as atitudes. Isso que é santificar Ele sempre em nossos corações. Revelar quem Ele é. Ele não é mentiroso. Ele não é carnal. Os olhos dele não estão nessa terra. Por isso que Ele é santo é o Senhor. Amém? Fica melhor, né? Capítulo 6 diz assim: que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tem um louvor do Fernandinho que é: estou procurando. O louvor falando de Jesus procurando corações que estão com fardo pesado. Jesus procurando para fazer a obra, amém? E a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato, não é verdade? E ele desceu para isso, para mudar o quadro da nossa vida, amém? Glória a Deus. E com isso ele, no capítulo 7 de Romanos, no 14, nós já conhecemos esse versículo há bastante tempo. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. É o que diz o texto. Paulo falando, vendido sob o pecado. Esse vendido sob o pecado, ele é carnal, vendido sob o pecado, vendido, escravo, sem a menor chance de reagir. Ele não tinha a menor chance de fazer o contrário. É isso, vendido, um escravo, sem a menor chance, vendido sob o pecado. Aí, mas continua o texto, e ele vai falar dele, ele fala que foi uma grande revelação, que miserável, no 24 ele fala: miserável homem que eu sou, vendido sob o pecado. O bem que ele queria fazer não conseguia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. Então ele fala: então eu consinto que a lei é boa, porque eu quero fazer ela, mas vendido sob o pecado era impossível fazer o bem. E ele fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa natureza corrupta que tem dentro de mim, que eu quero agir e não consigo. Amém? Isso aqui é tudo mentira. Quem fala que isso aqui, o apóstolo Paulo convertido, é simplesmente para continuar no pecado, continuar vivendo para si. É muito claro que ele não está falando dele convertido, ele antes. Amém? Glória a Deus. Aí ele, miserável homem, no 24. Aí ele, dou graças a Deus. Amém? Quem me livrará? É um grito de socorro desse miserável homem. É um grito de socorro. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala no 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus,
mas com a carne a lei do pecado. A lei do pecado com a carne é uma revelação. Ele descobriu qual era o problema. Ele descobriu. Aí ele, quando fala, portanto, no 8, ele está falando que o problema foi solucionado. Porque Jesus chegou, subiu, e a vida que Jesus conquistou sobre a vitória contra todos os inimigos, ele vence, sobe, fica à destra do Pai, ganha a vida espiritual e fica lá para distribuir para todos aqueles que crê. E quem desce? O Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, que eles lá não tinham. Amém? Aí desce o Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala agora, no 8 ele, portanto, agora, antes na carne, condenação. Todos aqueles que são filhos da carne, natureza do pai e da mãe carnal, estão condenados. A Bíblia diz que os que são da livre, os que são da escrava da carne, no adultério lá, ia perseguir os que são da livre, e nunca isso ia mudar. Condenados, amém? Mas o apóstolo Paulo fala que chegou a solução para mim, para todo mundo, amém? Acabou o sofrimento, e o Espírito Santo, quem faz a obra, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que gera uma nova criatura dentro de nós. E essa nova criatura chama-se Jesus Cristo dentro da gente. Amém? Então chegou a solução para nossas vidas. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos de delitos e pecados, toda a humanidade. Mortos espiritualmente, separados da vida de Deus. Essa é a condição de todo ser humano. Condenados, mortos espiritualmente. Jesus, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está afirmando o que aconteceu. Por isso que não tem mais condenação, porque estão em Cristo Jesus. Por quê? No 2, porque a lei do Espírito de vida chegou. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da miséria que eu vivia, que não conseguia me livrar do pecado. Agora o bem que eu quero fazer, esse faço. Mas o mal que eu não quero, esse não faço. Porque eu não sou mais carnal. E o que é um carnal? Que o mundo material domina. Que fica preso ainda nesse mundo temporal, passageiro, preso nas coisas do mundo, nos prazeres, nos sentimentos, aprisionados aqui, com algo que já tem uma data certa para acabar. A Bíblia diz que o corpo, até o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Quando Jesus chega, o Espírito Santo chega, revelação de Deus, o teu corpo está morto por causa do pecado. Está morto. E é só dar uma olhada. Amém? Mas fala assim, não interessa a idade, mas fala também, mas o Espírito vive. A alma vive, porque foi vivificada. O homem interior foi vivificado, não interessa a idade. O Espírito não está morto não, porque tem alguém dentro. Esse alguém é o Espírito Santo em Cristo Jesus, para fazer essa obra dentro da gente. E a Bíblia diz que ele não é um Deus de mortos. Para ele ser o Deus de alguém, tem que ser vivificado por ele. E a Bíblia diz, e vos vivificou estando vós mortos de delitos e pecado. E vos vivificou. E a Bíblia diz que até que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Quem não tem o Espírito não é dele, porque quem não tem o Espírito não consegue viver o que ele quer. Porque está na carne e se inclina para a carne. E a inclinação para a carne é a morte.
mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. E a Bíblia diz que quem está na carne não tem como agradar a Deus. E com isso eu sei se Ele me concedeu a vida espiritual ou não, em nome de Jesus. E Ele, como tem o título do louvor, Ele está procurando. Ele está procurando pessoas para Ele dar a vida ainda. Amém? E Ele pode fazer isso em nome de Jesus. No mundo espiritual, quem toma posse desse mundo espiritual, o mundo espiritual de cima os governa. Porque ele pensa e busca nas coisas de cima. Ele pensa e busca as coisas de cima. Amém? E isso Jesus falou assim, ó. Quando Jesus no Evangelho de João, ele diz, ó, chegou a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então, como é que acontece essa vivificação? Preste atenção nisso, só tem uma maneira de viver: escutar a voz do Filho. E nós estamos escutando a voz do Filho. Amém? E depois, mais no 29, no mesmo texto, ele vai falar dessas pessoas que escutaram a voz, os que escutarem viverão. Depois ele vai falar no 29. Chegou a hora também, agora é que quem estiver no túmulo, aí já é para o futuro, no túmulo, os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, os que fizerem o mal, condenação. Então, já para o futuro, quem for ressuscitado por ele agora e se manter ressuscitado nele, já tem um dia certinho, que eu nem sei se é amanhã, que nós vamos ver os mortos subindo primeiro para morar com ele. É promessa dele, e ele promete e cumpre. O que ele promete, ele faz porque ele é fiel, amém? Amém ou não amém? Então é a voz do Filho que pode ressuscitar espiritualmente alguém. Amém? É a voz do Filho. Então, quando eu falar, só tem uma maneira de ajudar uma pessoa, usando a voz do Filho, usando a palavra do Filho. Amém? E isso vai revelar que eu não sou carnal mais, que eu sou espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então chegou um mundo novo para nós vivermos. Amém? Nós estávamos conversando outro dia, a profundidade de tantos textos. Quer me seguir? Quero. Vou onde o senhor for. Eis que o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Sabe lá o que é isso? O Salvador do universo, Salvador de tudo, falou assim para alguém: o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Se você quiser me seguir, sabe que moleza não vai ter. Tu pode nem ter onde dormir. Ah, mas deixa eu falar para você, tu está salvo. Eu vou te dar a minha vida. Isso que é o principal. O principal ele ia ter e ia andar com Jesus. Depois que tu está andando com Jesus, Jesus está ensinando. Depois que tu está andando comigo, eu sou melhor do que tudo que tu possa imaginar. Do que tudo. E ele disse, ó, se tu amar mais mãe, pai, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Imagine casa. Isso é espiritual, amém? Ele não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos, e quem vivifica é Ele. E nessa noite Ele quer fazer essa obra. Amém? Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por quê? Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeitos nele. Se estás perfeito neles, é claro, quem está perfeito em Cristo não anda mais na carne.
não é carnal, amém, irmão? Perfeito em Cristo não pode ser mais carnal. É um homem espiritual que Jesus domina a mente dele. Amém? Porque esse perfeito aqui quer dizer imperfeito. Está arriscado alguém querer me ensinar assim, olha, mas esse perfeito aí não quer dizer isso, quer dizer mundano. E acreditar que é mundano. Mas no dia do julgamento o julgamento vai ser como perfeito. Amém? Então, em nome de... Aí eu escutei várias vezes, não tem como, pastor, não tem como ninguém ser perfeito. Claro que não tem, sem Jesus ninguém. Sem Jesus ninguém, claro que não. Mas com Jesus, a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então para de falar que está comigo, porque se tu diz que está comigo, deve andar como eu andei. Imperfeito? É o que está na Bíblia. A Bíblia diz assim, são essas palavras que vão julgar vocês. Amém? E às vezes tem uma mentira já me dominando há muito tempo, e eu aceitei ela há muito tempo e nem ligo para o que fala depois. Ela já me domina há muito tempo e eu não ligo. Mas então, em nome de Jesus, deve ser para cá e tinha que ser aqui. O Espírito Santo se manifestando para tirar esse engano desgraçado. Porque ele faz essa obra. Ele faz essa obra para preparar a gente para morrer agora e subir para morar com ele. Não é para ficar mais tempo aqui na terra, não. É para morrer, preparar para morrer agora e subir. Amém? Aí vai só o corpo morto, lá para Ricardo, o corpo morto, vai para o lugar dos mortos. Mas o espírito vivo não vai, não. Sobe. Amém? Sobe. Eu quero subir. Eu quero subir em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não, 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, do qual também estás circuncidado com a circuncisão, não feita por mãos no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, amém? Que tira o carnal e coloca o homem espiritual de pé. Graças a Deus. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. 18 e 19. Ninguém vos domina sem o bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Olha a obra, amém? Olha a obra do homem, quando o homem espiritual fica de pé. A pessoa, quem não conhece Deus, vai começando a enxergar Deus naquela vida. Tem alguém morando ali, se manifestando, que não tem nessa terra. Aumento de Deus. Não é aumento do mundo. Aumento de Deus, não é aumento de bens materiais. É aumento de Deus. Amém? É para mim e para você nessa noite. O Senhor me olha como não um homem mais carnal, mas espiritual, que julga as coisas de forma espiritual. Amém? E Ele quer que todos, o homem carnal, todo mundo carnal na face da terra, há 2000 anos atrás, o homem espiritual desceu nessa terra e deu chance de todos, com a vida de Deus. E Ele diz, quem tem o Filho tem a vida de Deus. Quem não tem o Filho não tem a vida de Deus. Quem tem a vida de Deus tem a presença do Espírito, e o próprio Espírito testifica com seu Espírito que somos filhos, e os filhos praticam, obedecem ao Espírito Santo, revelando que são filhos.
não se inclinam mais para a carne, mas para o Espírito, porque são filhos de Deus. Procura saber o que o Espírito quer. A carne, vendido sob o pecado. Não, eu fui vendido sob o pecado e jamais, não tinha a menor condições de me voltar para Deus e fazer as coisas de Deus. Sem chance, sem chance. Aí a Bíblia diz que ele foi lá no comércio, no supermercado, nos escravos do pecado e pagou e pegou com um braço forte e tirou a gente de lá. É essa obra que ele fez, amém? Venceu todos os inimigos para poder estar aqui pregando essa palavra. Nós temos os pecados perdoados, se arrepender, andar em novidade de vida e andar em comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. Se não andar em comunhão com Ele, nós andamos em comunhão com quem? Com quem? Com o príncipe desse mundo, que atua na natureza corrupta, influenciando. A Bíblia diz que ele amarrou o valente, venceu todos os principados, potestades, venceu todos os inimigos, para nós podermos ter liberdade para cultuá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Espírito Santo faz essa obra, que ele desceu e o papel dele é glorificar Jesus, aplicando essa obra em nós. Não mais carnal. A mente não é voltada mais para a carne. O temporal, o passageiro, os prazeres terrenos, não pode nos dominarmos mais. E tem que ser revelado isso com nossas vidas. Alguém que disse: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Significa o quê? Nada dessa terra me atrai mais. Nem ela me atrai e nem eu não tenho nada de bom para ela mais. Está morto para esse mundo. Que sejamos também assim em nome de Jesus, porque o mundo a cada dia é notório que precisa cada vez mais desse Senhor Santo. E só a igreja para revelá-lo. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.